Enquanto em certas regiões uma oligarquia goza de civilização requintada, o resto da população pobre e dispersa é privada de quase toda a possibilidade de iniciativa pessoal e de responsabilidade, e muitas vezes colocada até em condições de vida e de trabalho indignas da pessoa humana. Conhecedora da humanidade, a Igreja, sem pretender de modo algum interferir na política dos Estados, tem apenas um fim em vista: continuar, sob o impulso do Espírito Consolador, a obra própria de Cristo, vindo ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar, não para condenar, para servir, não para ser servido. Populorum Progresso, Paulo VI. Galera jovem, começando pela sua TV Canção Nova, mais esse gostoso bate-papo sobre a doutrina social da Igreja. E no nosso programa de hoje nós vamos entrar nesse horizonte legal para ver uma ideia que tem movimentado muita gente, movimentado o Brasil. A galera do Agente na Rua, que nasceu lá em São Paulo, na capital, e que hoje todo o Brasil está conhecendo. Por quê? É uma galera que entendeu o projeto de transformar em ação de vida aquilo que a Igreja, a doutrina, está sempre buscando nos oferecer. Porque muitas vezes quem está em situação de rua quer ser escutado, ele quer apenas falar e ter alguém para ouvir. E hoje, quando alguém chega na minha sala para ser atendido, e eu olho para ela, eu sei que tenho a obrigação de atender, porque um dia alguém me escutou também, alguém me ouviu. A assistente social, o enfermeiro, o psicólogo. Eu vivi de 8 a 10 anos na rua, literalmente, mas eu sempre tive os princípios de que a educação poderia levar a algum lugar, né? Estava sentado à beira do caminho, mendigando, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Jesus parou e disse: chamai-o. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. O projeto Agente na Rua, ele começou em 2004, né? Ele foi o movimento da própria população de rua e da sociedade civil. Em 2003, teve a chacina em São Paulo dos 7 moradores de rua e também teve a passeata que chama-se Grito dos Excluídos, que hoje não só em São Paulo, em outros estados, né, acontecem também. Em 2003, a população de rua se organizou para ir às ruas pedir saúde. Eles alegavam que eles não conseguiam ter acesso à saúde e a população de rua estava adoecendo e morrendo nas ruas com doenças graves. E a Unidade Básica de Saúde dos Profissionais, por outro lado, diziam também que não conseguiam fazer a abordagem e fazer o acompanhamento dessas pessoas, que também tinham dificuldades. Então, com a escolha desse tema em 2003 do Grito dos Excluídos, o direito pela saúde, e logo em seguida culminou com a chacina dos 7 moradores, em 2004 já começou a discussão entre o poder público e a sociedade civil de uma implantação de um programa. Aí, na época, começou os 11 agentes de saúde, né? Eu, na época, era estagiária, e era um projeto piloto que previa começo, meio e fim durante um ano com abordagem. Até porque todos os nossos agentes de saúde vieram da situação de rua e albergue. Então, eles tinham que experimentar como que seria esse projeto, onde as próprias pessoas que vieram da rua, elas fariam abordagem, o vínculo e encaminhamento desses pacientes. Antes de me tornar uma pessoa em situação de rua, eu não tinha noção de mundo, de cidadania, conscientização política. Nada disso vivia em mim, eu apenas trabalhava para sobreviver. Depois de ter ficado em situação de rua, foi me despertando o desejo de estudar e de saber o que eu queria fazer na faculdade. Eu sabia que não queria mais só fazer o ensino fundamental e médio, que eu queria ir para a faculdade fazer ciências políticas ou serviço social, mas trabalhar com políticas públicas. Além do meu sentimento de salário, que eu precisava pagar minha conta no final do mês, eu sabia que tinha que contribuir de alguma maneira para a melhoria da qualidade de vida na cidade em que eu moro hoje. Então, para mim, é um sentimento de felicidade. Eu me formei, fez um ano agora em julho, e a irmã Judite me deu o anel serviço social de presente, né? Então, cada momento que eu entro na sala para atender uma pessoa em situação de rua, eu olho para ela e lembro que um dia eu estive do outro lado, que um dia também eu
tive a dificuldade, que um dia eu fui falar com um assistente social pedindo uma vaga em albergue, que um dia eu falei com um assistente social que não queria só alimentação e roupa, eu precisava estudar, eu estava indocumentado. Nós temos bastante pessoas que estão em situação de rua que estão sem documento e ele precisa desse olhar. Depois desse período de 2004, um ano depois, esses 11 agentes, eles conseguiram mostrar e provar que era possível fazer uma política pública para as pessoas que estavam em situação de rua. E que o grande ganho era vir as pessoas exatamente da situação de rua. Ao longo do tempo, eles foram trazendo dados e mostrando que precisava de uma política pública de fato para essas pessoas. E aí, em 2005, o programa começou a ser consolidado como PSF, fazendo parte do programa Saúde da Família, mas direcionado para as pessoas em situação de rua. E atualmente tem psicólogo, assistente social, os agentes de saúde, médico, enfermeiro, auxiliares, toda uma equipe técnica multidisciplinar para dar assistência para essas pessoas. O critério continua sendo o mesmo para ser agente comunitário, ele tem que vir da situação de rua em albergue. Vivia na rua aqui no centro de São Paulo, principalmente aqui na Moca, e aí era usuário do São Martinho de Lima. É uma casa que acolhe as pessoas em situação de rua, que oferece atendimento social, médico, psicológico. Nós temos 3 refeições no dia e as atividades socioeducativas. E dentro do São Martinho de Lima, eu tomava banho no São Martinho de Lima e morava no Arsenal da Esperança. Aí eu fiquei sabendo que iria abrir o processo seletivo para agente comunitário em 2004. E foi nesse processo que eu fiz a prova, eram 11 vagas para agentes comunitários e eu fui um dos escolhidos. E passei. E em dezembro de 2004 eu passei a trabalhar como agente comunitário de saúde na Unidade Básica de Saúde da Moca. Essa aqui é a minha área de atuação. Engraçado que aqui antes era a minha área de moradia, enquanto pessoa de rua. Depois, como agente comunitário. 2 anos depois, em 2007, eu passei para ser administrativo, também no bairro da Moca. Em sequência, eu passei a fazer gestão ambiental, ou seja, trabalhar conscientização ambiental para pessoas de rua que moram aqui na região. Em 2007, eu entrei na faculdade e fui fazer ciências políticas. Abandonei em 2008 e 2009, porque não me identifiquei com o curso e queria fazer serviço social. Me formei agora em 2012, julho de 2012 houve a formação e hoje eu atuo como assistente social aqui no bairro da Moca também. Ou seja, um local em que eu vivi como pessoa de rua, como agente comunitário, como gestor ambiental, como atendente administrativo e hoje atuo também aqui como assistente social. Nós temos algumas estratégias diferenciadas na rua, né? Uma dessas estratégias é empoderar a pessoa em situação de rua para que ela se apodere do direito. Então a equipe, ela faz o empoderamento através do vínculo, da amizade, daquele momento que em algum momento aquela pessoa em situação de rua já conviveu com aquele agente comunitário e aí fala, se você saiu da rua eu também posso sair, então a confiança também é uma coisa muito importante na rua e no equipamento que faz com que aquele paciente ele adere ao tratamento, vai até o final e depois acaba muitas vezes vindo trabalhar conosco. Então o grande ganho do programa é esse, é acreditar, né, confiar e investir na pessoa que está naquela situação de rua, né, pensando que nenhum mal ele pode ser para sempre. Então se ele chegou na situação limite, que é a situação de rua, que é a pior em questão de autoestima, de perca, de fundo do poço mesmo, ele pode voltar, que é a resiliência que cada um de nós traz dentro do nosso coração, né, dos nossos hábitos, que é a resiliência. Então as pessoas em situação de rua têm resiliência também e elas podem ser investidas. Consultório na rua eu acho que vai aproximar mais nós, trabalhadores, da população que está em situação de rua. No Estratégia de Saúde da Família, geralmente a gente faz atuação nos equipamentos sociais, vai aonde a pessoa está, no viaduto, na sua maloca. O consultório na rua ele vem com a perspectiva de que o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o psicólogo, eu que sou assistente social, vá até onde as pessoas estão, não no equipamento social, mas na rua. A gente encontra pessoas em situação de rua que não quer vir à unidade básica de saúde. Então, a partir do momento que o agente comunitário vai visitar essa pessoa e ela não quer vir até a unidade básica de saúde, cabe ao profissional ir atender ela na rua, fazer o atendimento na rua, curativo, busca ativa para verificar que essa pessoa está com tuberculose. Se ela tiver com uma ferida na perna, o profissional vai ter a possibilidade de fazer o curativo dela aonde ela se encontra. Ou seja, é o profissional da saúde, é o trabalhador da saúde indo aonde a pessoa está. Para entrar na rua é fácil,
o problema é para sair. Em 2013, depois de que eu conheci o programa, na formação dele, o ideal do programa, eu comecei mais a se envolver nos movimentos sociais, né? E pegando mais a política social. Em 2004, final de 2004 para 2005, eu comecei a trabalhar num programa como agente comunitário de rua e ainda ligado a alguns movimentos sociais. Em 2006, no finalzinho de 2006, apareceu a oportunidade de eu fazer um processo seletivo para a Bolsa para Ensino Superior e prestei na FUVEST, né, que era o meio do ano, e no final do ano apareceu um processo seletivo para participar em uma organização não governamental, né, Educafro, que também é ligada aos franciscanos, e eles me ofereceram a bolsa de estudo em Cuba, integral, medicina. E então aí foi onde começou toda a história, né, de uma pessoa que não existia para existir. Nós temos, assim, graças a Deus, muitos Marivaldos e Orleys, né? Tem muitos agentes que entraram no programa, que voltaram a estudar, porque eles tinham um sonho, que é voltar a estudar, né? E eles voltaram a estudar, complementaram os seus estudos e acabaram saindo do programa para ir realizar seus sonhos. Então, nós temos radiologista, engenheiro, né? Nós temos aqueles que entraram como agente comunitário e são atendentes administrativos, porque tinha toda uma formação, gostar da área administrativa. Então, hoje nós temos em várias áreas do Bom Parto, até em outros núcleos do Bom Parto, nós temos pessoas que vieram da situação de rua, que foi agente comunitário de saúde. Então, a ideia não é só atender a população de rua, mas também fazer com que essa população de rua entenda que eles precisam de uma oportunidade para sair da rua. E eu acredito, e o Bom Parto acredita muito nisso, trabalha muito em cima disso, que é investindo nos agentes comunitários de saúde, é que se consegue mostrar para a população de rua que é possível sair das drogas, sair do vício e sair da rua. Caminhando aqui por essa praça, a gente vai ver o local em que as pessoas muitas vezes estão à margem da sociedade. Ficam assim, abandonadas porque não tem uma pessoa, um lugar para poder viver. E nós cristãos, nós podemos contagiar as esperanças da política. Dessa forma, nós não vamos fazer muitas vezes o papel do Estado. Nós queremos ajudar as pessoas nessa dimensão social, com o testemunho, com a dignidade de ir ao encontro dessas pessoas sofridas. Como se a gente pudesse ser um canal de salvação. As pessoas merecem essa dignidade, elas têm o valor dessa dignidade. E a força disso se dá exatamente nessa condição, quando a gente pode, pelo nosso testemunho, por aquilo que nós acreditamos pela força do Evangelho, dentro dessa doutrina social que a igreja nos oferece, sermos esse canal, sermos pessoas que se tornam luz, referencial, para respeitar a dignidade delas. Esse projeto é assim, um projeto de pessoas que, para você poder fazer parte dele, você bem viu, você precisa ser um agente de rua, um ex-agente de rua, né? Um ex-morador de rua. E aí você se torna esse agente. É bonito isso, é bonita essa ideia que hoje para nós a doutrina nos apresenta, né? Enquanto a sociedade, alguns têm tanto, outros não têm nada, muitos não têm nada, é nesse meio que os valores sociais eles vão se impondo. Nós não podemos ser coniventes com isso. Vamos acreditar nesse valor, vamos buscar essa força de nos tornarmos pessoas portadoras, né, de um resgate da dignidade do ser humano.